durante essa Bob, essa fase. Eu vou voltar na história nossa do Matheus Pereira, né? Mas assim, só para fazer um paralelo rápido. Quantos craques o Atlético tem? Craque? Craque. É. 0, minha opinião, tá? Vocês pensaram no Não, Hulk? acho que o Arana... Não, eu pensei no Arana. Vocês pensaram no Arana? No Arana e no Hulk. Você pensou no Hulk, você pensou no Arana. Pra mim, excepcionais jogadores, só que a gente banalizou, e eu venho falando muito isso aqui, o termo craque. Sim. O termo craque, Sim. ele tem que ser para um Zico, pro Edmundo, pro Pelé, que é, aí Pelé não precisa nem falar. Fala. Tem, sabe assim, o fulano é craque. Então tá aqui, por exemplo, o Rafael Sorriso dizendo o seguinte: o que diferencia um ótimo jogador de um craque? Decisão em jogos como o de ontem. O que a carência de jogadores nesses últimos anos fizeram? Chamaram o Matheus Pereira de ídolo. Quem já viu Alex, Montijo, Everton Ribeiro com a 10 do Cruzeiro, é dose ouvir que Pereira é craque. E eu concordo com ele. Sim. É um excelente jogador. O Hulk é um excelente jogador, com um poder de definição gigante. O craque, gente, é outra coisa. É o cara acima da média. É o cara que tá, como diz o Bruno Henrique no Flamengo, em outro patamar. Sabe? Craque é o cara que domina, que dá a caneta, que faz o que ninguém tá imaginando. Craque é diferente. Craque é o Ronaldinho Gaúcho. Tá falando aqui o Vini. Craque é o Ronaldinho Gaúcho. Você sabe que craque eu acho que é o Alex. Talento. Craque. Sabe que eu acho que define o craque? Nós estamos sem craque, Guilherme. Nós estamos sem craque. É porque a nossa régua tá baixando, Nós né, não Dodô? temos... nossa. O Arana é craque. Ô, gente, é um excelente lateral esquerdo, talvez o melhor do futebol brasileiro. Craque. Craque é outra coisa. Então... o fulano é... Isso tá banalizado. O que diferencia pra mim o craque é a regularidade com que ele joga em alto nível. Entendeu? Você pega um cara que joga 5, 6, 7 temporadas em altíssimo nível, esse é o craque, né? Porque tem muito craque de uma temporada só, não tem? Tem. E é por isso que eu falei que eu acho que o Hulk é craque, porque as pessoas vão me entender sem levar para o lado maldoso. O Hulk está chegando no final da carreira, né? Pela idade dele. O Hulk está muito mais próximo do último dia do que ele do primeiro dia que ele começou a jogar. E o Hulk teve, ao longo de toda a carreira dele, momentos em que ele foi brilhante, né? Agora já sofre um pouco. Mas eu concordo com o Dodô. Se a gente for levar ao pé da letra, que eram os verdadeiros craques do passado, Maradona, Messi, Zico, Tostão, Dirceu Lopes, Alex, o Éder, para mim, era um cracaço. Luizinho, zagueiro, era um cracaço, sabia o que fazer com a bola e tal. Toninho Cerezo jogava muita bola. Gente, hoje a nossa régua... Falcão. Depois a nossa régua abaixou bem. Do Ronaldinho Gaúcho. Depois do Ronaldinho fenômeno. Gaúcho no Atlético, eu não tenho dúvida de que o Hulk é o melhor jogador. O Hulk é um jogador excepcional. Então você tem o extra classe, o extra craque, o Pelé, acabou. Aí você tem os craques, aí você tem os jogadores excepcionais. O Hulk é um jogador excepcional. Eu respeito quem discorde de mim. E aí você tem os bons jogadores, os jogadores que compõem bem o elenco, os jogadores regulares. Aí você vai cair na sua prateleira. Agora, o craque, sabe, assim... Outro dia, essa discussão aconteceu. E aí um amigo meu virou e falou assim: o Hulk tem 460 gols na carreira. É um craque. Com esses números, tem que ser considerado craque. Falei, boa colocação. Aí fui lá, Dadá Maravilha, 837 gols. Peito de aço. 926? 926. Tá Túlio. 926 gols tem o Dadá. Se o Hulk jogar mais 3 anos, ele não chega vamos supor que ele faça 100 gols. Ele vai chegar a 550, 560 gols. Ele vai ficar 300 e tantos gols atrás do Dadá. Não dá pra comparar. O Dadá se autodefine como um caneludo, como um perna de pau. Isso. Então, fazer muito gol não credencia ao patamar de craque. É um excepcional jogador. Depois do Ronaldinho Gaúcho no Atlético, pra mim, o Atlético não teve nenhum craque.
Acabei de rever todas as minhas posições, Dudu. Acabei de rever tudo. Eu estava errado, você está certo. Você está certo. Cara, nem tem essa pretensão de estar certo, pode botar na sua ata que eu acabei de rever meus conceitos. Nem tem essa pretensão de estar certo. Não, mas eu acabei de rever meus conceitos. Você está certíssimo. Eu só discuto essa história de todo mundo hoje. O cara faz 2 joguinhos, 3 joguinhos. Mas é uma questão semântica, né? É craque. É assim, é a lente com que a gente enxerga o campeonato, né? A gente precisa pensar qual é a definição. O que é craque para um é engraçado. Eu sempre gosto de levar isso para o negócio, para música, né? Porque guitarrista adora ter essa discussão assim, né? Quem é o melhor guitarrista do mundo e tal, não sei o quê. E tem guitarrista que gosta do guitarrista borbulhante, né? Que é aquele que fica tocando um monte de nota. E tem o guitarrista que gosta daquele que faz da guitarra a sua voz com 2, 3 notas, como é o B.B. King, por exemplo, né? Uma escala de pentatônico de 5 tons, ele faz tudo o que ele fez. E aí fica sempre essa discussão assim, né? Quem é o maior guitarrista do mundo? É uma questão de gosto. Então acho que também tem uma nuance aí dentro dessa história.